Dom de línguas. O que é? Para que serve, afinal de contas, o crente que fala em línguas? Faz alguma diferença para ele que fala? Faz alguma diferença para quem ouve estas línguas? Se há uma nova língua dada pelo Espírito, para que serve? Por que crentes chamados pentecostais falam em outras línguas e para que serve isso para a igreja de um modo geral? Tanto para quem fala quanto para quem ouve aquele que fala. Olá, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo vou abordar este assunto, dom de línguas, o que é e para que serve. Este vídeo é uma resposta a uma seguidora minha que no vídeo anterior me pediu um vídeo para que eu esclarecesse e explicasse sobre o dom de línguas. Então estou gravando este vídeo respondendo a uma das minhas seguidoras. E se você tem o desejo de que eu traga algum assunto específico, deixe aqui nos comentários que assunto bíblico você gostaria que eu comentasse aqui neste canal. E na medida do possível nós estaremos trazendo este assunto para você. Nosso canal aqui tem o objetivo de trazer ensinos bíblicos bem práticos, simples e de curta duração. São pequenas porções diárias dadas para a igreja a cada dia. De tudo que eu tenho observado em redes sociais e até do ano passado para cá, quando eu comecei o meu canal, que não tem um ano ainda, eu fui fazendo pequenos testes, vendo se o pessoal gosta mais de vídeo longo, vídeo curto, que tipos de assunto é o que o pessoal mais procura. Então nós estamos ajustando o canal para ficar assim. Vídeos curtos, pequenos ensinos mais bíblicos, práticos, oração e testemunhos. Lembrando que nós vamos terminar o vídeo de hoje, como sempre, orando. E eu quero orar por você, orar pela sua família, orar pela sua necessidade. Muito obrigado a você, seguidor do meu canal. Muito obrigado a você que sempre tem lembrado de mim nas suas orações. Suas orações são de grande valor e eu agradeço muito por elas. Obrigado a você que tem ofertado e contribuído também no meu ministério. Tem sido de grande ajuda a sua oferta e tem me ajudado a ir aonde muitas vezes eu não posso por minhas próprias contas ou outras pessoas também não têm recurso. A sua ajuda tem feito toda a diferença. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Sempre temos aqui no nosso canal essa prioridade de Bíblia, palavra, porque a palavra é que deve nos instruir. Para isso eu quero ler um texto com vocês, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, começando pelo verso 1, que nos diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito, com letra maiúscula, então se refere ao Espírito Santo. Quando está falando do espírito humano ou espírito maligno, é letra minúscula. Quando aparece com maiúscula no texto, é porque se refere à pessoa do Espírito Santo. Então o texto está dizendo, mas fala para Deus, ninguém entende, pois por meio do Espírito Santo, fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas,
Que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina? Vamos agora para o versículo 12 aqui embaixo. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Tem algumas traduções que até acrescentam assim, ora bem. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui, ele destaca essa questão da importância de sermos maduros. Muito bem, queridos. O que é línguas estranhas? O que acontece quando alguém fala? Para que serve línguas estranhas? Muito bem. Nós, pentecostais, cremos na experiência do batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda experiência após a conversão. Promessa do Senhor Jesus, de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15 em diante, ali diz que falarão novas línguas, entre outros sinais que acompanharão os que servem Jesus e seguem Jesus: expulsar demônios, curar enfermos, pegarem serpentes, não morrer, tomar alguma coisa mortífera e também não sentir dano, e tudo isso aqui é involuntário. A Bíblia não está mandando você pegar a serpente ali, achar uma cobra e ficar pegando porque ela não vai te picar. A Bíblia não está mandando você botar um copão de veneno e tomar. Não, a Bíblia está dizendo que se acontecer, se esta pessoa tem uma fé convicta e está na presença de Deus, isso não lhe causará dano. Jesus disse, falarão novas línguas. Então, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, cuja a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. As línguas são, para nós crentes pentecostais clássicos, falar em línguas estranhas é o sinal, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Por sua vez, há igrejas chamadas carismáticas, que também creem na continuidade dos dons, mas os carismáticos creem que nem sempre você vai falar em línguas, mas pode ser batizado com o Espírito Santo. Esse é o entendimento deles. Respeitamos o entendimento deles como o de outros. Nós, pentecostais da Assembleia de Deus, cremos que a evidência do batismo é as línguas. Mas por que cremos assim? Porque a Bíblia diz isso. Porque quando lemos Atos dos Apóstolos, todas as vezes que era orado e colocado as mãos, impostas as mãos sobre alguém que recebia o batismo,
Eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. Vemos isso na Bíblia, por isso trouxemos isso para a nossa base doutrinária como a evidência de que alguém recebeu. E isso tem se mostrado eficaz ao longo aí de 2000 anos de cristianismo, mais de 100 anos de histórias da Igreja Assembleia de Deus, que vem pautando isso e observando que a evidência dos batizados ainda continua sendo, como sempre se entendeu, as línguas estranhas. Muito bem. Mas quando já somos batizados, então, e falamos, o que acontece comigo que falo, o que acontece com a igreja? Bom, o texto que eu li aqui, de 1 aos Coríntios 14, e eu quero te aconselhar depois a meditar em todo esse contexto, porque ele é tão claro que não é difícil de entender. Então, Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Paulo aconselhava a igreja de Corinto, que já tinha dons, já tinha vários dons, todos os dons. Mas dá-nos a entender pelo texto que o povo continuava buscando mais, o povo queria ter dons. Paulo não diz, não, esqueçam isso. Não, Paulo aconselha e exorta, incentiva, dizendo: procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E em seguida ele explica, olha aqui, porque quem fala em línguas não fala para as pessoas. Ponto. Quando falamos em línguas, quando eu estou falando em línguas, não é para a igreja, não é para as pessoas, não é para a minha família. Paulo está dizendo aqui. Não fala às pessoas, mas fala a Deus. Então, respondendo a minha seguidora, quando você, que também é batizado com o Espírito Santo, está falando em línguas estranhas, o que está acontecendo? Você está falando em mistério, como diz o texto, a Deus. E isso é muito importante. Para os outros, creio que já ficou claro, e o contexto aqui que eu vou trabalhar vai dizer isso com mais clareza. Para os outros não serve de nada a não ser que alguém interprete. Se as pessoas não tiverem interpretação, apenas vai ver que a pessoa está falando, está ouvindo o que está falando, está vendo, mas não está recebendo nada. Ok? Então quem fala em línguas, as línguas não são para falar para os outros verem e dizerem, olha lá, ele é batizado, ele fala em línguas. Não, não é para eles verem. Ainda que, claro, se nós falarmos, as pessoas vão ver, não é proibido ver. Mas não é um propósito de exibicionismo, não é um propósito de demonstração espiritual, né? Pregadores novos, assembleiano tem muito disso. Eu sou assembleiano, me converti na Assembleia, tenho 30 anos de Assembleia de Deus. Os pregadores mais novos e alguns mais imaturos, para demonstrar alguma espiritualidade na igreja, eles falam um pouquinho do texto da pregação e soltam um pouco de línguas. Fala mais um pouquinho do texto e solta línguas, ou às vezes fica longos períodos falando em línguas do microfone. A igreja não recebeu nada. A não ser que Deus levante alguém e interprete para a igreja que mistérios são aqueles que o Espírito Santo, por meio daquela pessoa, está falando a Deus, como o texto diz, claramente, sem sombra de dúvida. Então quem fala em línguas, fala a Deus, ele está orando em mistério. Ok? Está explicado aqui. Mas o que profetiza, fala para as pessoas. E aqui Paulo já explica os 3 propósitos da profecia. Que no outro vídeo meu, você pode abrir aqui a descrição, tem ali eu falando sobre os dons espirituais, eu falo mais a fundo, eu explico isso. Que a profecia verdadeira, ela tem 3 objetivos que está aqui no versículo 3 do capítulo 14. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Profecia não é para dirigir a vida de ninguém, para dirigir a tua vida é esse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Crente é dirigido pela Bíblia e pela pessoa do Espírito Santo que te dá o entendimento dela.
não por profecia. Cuidado, aliás, eu quero aproveitar esse vídeo e dizer, cuidado vocês que tudo que vão fazer estão atrás de profecia, vão lá na casa daquela irmã que é profetiza, vão lá na casa do irmão que é profeta, nunca faça isso, irmão. Porque mesmo o profeta mais santo, mais consagrado a Deus, uma hora ele fala de si, já vi muito isso, uma hora ele erra, já aconteceu comigo. Pessoas que eu conhecia, pessoas antigas, anciãos, que falham. Então eu não ando dirigido por profecia. Alguém pode até entregar uma profecia para mim. Eu ouço, eu analiso, eu julgo, como diz a Bíblia, e guardo no meu coração. Vou orando sobre ela. Mas eu não tomo decisão nenhuma porque alguém profetizou. Mas a profecia tem esses 3 benefícios. Ela serve para a edificação. O que é edificação aqui, pastor Samir? A construção espiritual, o crescimento espiritual da igreja. Serve para exortação aqui. E essa exortação não é um sentido só de correção, mas é um sentido de incentivo a continuar buscando, orando, a não temer as adversidades. Quantas mensagens eu ouvia. Antigamente se levantava muitos profetas na igreja, na hora do culto, a igreja calava. Levantava o profeta falando em línguas, aí ele profetizava em seguida. Ou alguém interpretava, vi muito isso algumas vezes, alguém interpretar línguas, e já em algum momento, por graça e misericórdia de Deus, ele me deu a interpretação e eu interpretei, e creio que isso algumas vezes. Então, queridos, é para isso que serve o dom de línguas e para isso que serve a profecia, exortar, consolar e edificar. Já estou ensinando aqui, já dei um a mais aqui para vocês. Olha o que Paulo diz em seguida, eu quero que vocês todos falem em línguas. Por que será que seria só para aquela época e hoje não? Se eles em espírito falavam com Deus, hoje não. E aí os cessacionistas dizem, mas hoje nós temos a Bíblia e tal. Como se eles não tivessem o Antigo Testamento, nos dias de Jesus, que era e é até hoje a Bíblia dos judeus. Eles também tinham a palavra. Porém, os dons espirituais que o Espírito Santo concedia e operava, confirmava a palavra. Milagres, dons confirmam a palavra e glorificam o nome de Jesus. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? E se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, e assim como assim como instrumentos inanimados. Daí essa parte eu não li para não ficar muito extensa, ele fala dos instrumentos, da flauta, da harpa, que se você toca, sem um som específico, sem notas musicais específicas, o som é incerto, ninguém entende nada. Ele compara isso às línguas estranhas. E ele diz, se eu for ter com vocês falando em línguas, no máximo que vai acontecer é alguém dizer, nossa, que homem espiritual, mas ninguém recebeu nada. Porque Paulo diz que o importante aqui, quando for ter com a igreja, é ter o que ali? Por meio, tem que ter revelação, conhecimento, profecia e doutrina. E doutrina aqui não é usos e costumes, é as doutrinas da Bíblia. Não está falando de usos e costumes. Então é isso que tem que ter quando a igreja se reúne. O que tem que ter? Profecia, revelação, conhecimento e doutrina. Agora, ficar falando língua, então se você está vendo esse vídeo, você já aprendeu. Quando for um pregador na sua igreja que já assume o púlpito falando em línguas, isso não é espiritualidade, isso é imaturidade, despreparo espiritual e falta de amadurecimento. Porque o crente que tem uma boa instrução, o crente que fez um bom seminário bíblico, ou não fez, mas lê, se atualiza, é um obreiro maduro, ele sabe isso que Paulo está falando, ele já leu esse texto, ele estudou os dons. Então ele não vai chegar na igreja tentando impressionar a igreja, tentando demonstrar espiritualidade, já entrou errado. Pregador de Deus, ele assume com humildade o púlpito, tendo sempre em mente pregar a palavra, e a partir da palavra, se Deus quiser manifestar dons, se Deus quiser batizar com o Espírito, se Deus quiser curar e outras coisas, amém. Mas a minha obrigação, meu trabalho como pregador é transmitir a palavra de Deus para você.
Então você já aprendeu que irmão ou irmã, acontece muito com as mulheres também, fala em línguas e tal. Ninguém está recebendo nada, é a Bíblia que diz. É só uma demonstração fajuta de espiritualidade. Homem de Deus e mulher de Deus não precisa demonstrar ou se exibir que tem algo. As pessoas percebem. Entendeu? As pessoas percebem. Paulo diz lá no final do versículo que ele preferiria ir a eles falando 5 palavras com entendimento do que 10.000 em línguas. Vocês estão vendo a importância? Então, quando um pregador, uma pregadora está fazendo isso, ele não leu esse texto. Isso aqui não é nenhuma questão de fazer teologia, não, é de ler Bíblia. Porque esse texto aqui está claro que até uma criança se ler aqui, ela vai te explicar. Porque Paulo fala com muita clareza. E o assunto é simples, não tem nenhuma complexidade nessa questão das línguas estranhas. Ok? Resumindo, Paulo, o que é línguas estranhas? As línguas estranhas é uma evidência que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então as línguas é a evidência de que essa pessoa foi batizada. Nós cremos que se alguém está falando em línguas legítima, e eu digo legítima porque tem as línguas estranhas da carne e tem a língua estranha que o diabo fala. Satanás e os demônios falam em línguas estranhas parecidas com as da igreja. Se você ainda não viu, eu já vi, você não pode ter oportunidade de ver. Pessoas falando de línguas do diabo, línguas demoníacas. Lembrem-se sempre que demônios ou que anjos caídos já foram anjos celestiais. Não estou falando aqui demônios, mas anjos caídos já foram anjos celestiais. Então eles conhecem esses outros idiomas e até a língua dos anjos que um outro texto fala. É importante ressaltar isso, essa língua. O que é essa língua estranha? Muito bem, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, está muito claro que eles falaram em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu falar, nas línguas dos povos que estavam ali, para que eles ouvissem eles falando na sua língua, glorificando a Deus, o que gerou a oportunidade de Pedro pregar aquele sermão que quase 3.000 almas se entregou a Cristo. Hoje ainda acontece isso? Acontece. Por que não aconteceria, irmãos? Se é o mesmo Espírito Santo que desceu na igreja primitiva que está em nós. Então, se tudo tem que ser o mesmo hoje como era antes, é o mesmo Cristo, a mesma salvação, a mesma cruz, o mesmo sangue, o mesmo batismo, os mesmos dons, é tudo igual. A igreja verdadeira de hoje, ela tem muito aspecto parecido com a primitiva, pelo menos na espiritual, pelo menos na espiritualidade. Então eu posso falar em línguas aqui da terra, japonês, coreano, russo, chinês, qualquer outro idioma, mas eu posso falar em línguas, como eu li aqui, que são mistérios, que não é dessa terra, que não é desse mundo. Eu, por exemplo, por bondade e misericórdia de Deus, tempos depois de ser batizado, o Senhor me deu o dom de variedade de línguas. São vários idiomas. Então, quando eu estou orando, ou estou num culto, assim, no final da mensagem, naquela unção, que eu sinto o impulso de soltar pequenas rajadas, digamos assim, de línguas, pode vir qualquer língua. Ou em casa, orando, já falei idiomas que sabia que eram terrenos porque eu ouvia na TV, no filme, era parecido com algum dialeto, ou africano, ou japonês, ou qualquer outro. Mas a gente pode falar numa língua espiritual. Lembrando sempre que quem concede que fale é o Espírito. A regra é a mesma de Atos capítulo 2. Por isso tem crente que decora a língua. Decora, ele está sempre falando, ele decorou. Aí não vale, irmão. Você precisa entender, não vale. Não adianta. Eu poderia falar língua aqui para vocês agora. Falar uma língua aqui. Falaria da carne. Porque a língua que a gente fala, a gente sente quando vem, é um fervor, é algo que vem, que jorra. Então ali é o Espírito concedendo aquela língua, que é muito diferente. Outra coisa, nunca brinque com dons espirituais, evite essas piadinhas que imitam língua, essa gente nunca se brincam com coisas do Espírito Santo, de Deus, da palavra ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu espero que tenha ficado
bem claro para vocês. Tá? Paulo diz aqui, porque o que ora em línguas, o meu espírito de fato, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Aí Paulo diz, o que eu farei? Aqui ele já está instruindo você e a mim. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas vou orar também com a mente. Vou cantar em espírito, mas vou cantar com a mente. Então, com esse conselho de Paulo, eu encerro o estudo deste vídeo. O que faremos então? O que Paulo aconselha aqui? Vamos orar com entendimento. Há momentos que oramos com entendimento. Faz-se necessário orar com entendimento. Mas ao mesmo tempo ele dizia, orarei também em línguas. Mais adiante ali o apóstolo diz, dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vocês. Paulo sabia a importância de orar em línguas. E é aqui que eu quero frisar para vocês. Orem em língua, você que é batizado, se renove. Mas por que, pastor? Eu li aqui, quem ora em línguas edifica-se com Deus, não é a igreja que é edificada, mas é você. E o que é esse edificar, pastor? É a construção espiritual. Edificar aqui tem o sentido de construir. Quando você está orando em línguas, você está construindo uma vida espiritual, uma base espiritual, você está crescendo espiritualmente. O crente precisa falar em línguas. Nós não somos batizados com o Espírito Santo para falar línguas. Nós somos batizados com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. O batismo é um revestimento de poder para pregar, cuja evidência desse batismo é as línguas que nós falamos, por sua vez, para edificar a nossa vida espiritual. Porque quando estamos falando em línguas, é o Espírito Santo que está orando. Está aqui o Espírito, ora em Espírito, maiúsculo, a Deus, fala em mistério com Deus. E pode ter certeza, querido, que o Espírito Santo sabe o que ele deve orar e que você muitas vezes não está orando ou não está sabendo o que pedir. Quando estamos orando em línguas, o Espírito está orando por nós aquilo que nós não estamos orando. E eu gosto de dar vazão. Quando eu estou orando aqui, eu preciso me controlar, porque tem a vizinhança, tem um estabelecimento comercial aqui do lado, então se eu extrapolar aqui, eu vou escandalizar a vizinhança, mas eu gosto de dar liberdade em línguas quando estou orando e passar longos momentos orando em línguas, conforme o Espírito me concede. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi com a Bíblia que eu estou me edificando espiritualmente, eu estou falando com o meu Deus em mistério. Então eu te aconselho, você que é batizado, fale em mistérios, se renove, exerça a disciplina de falar em línguas, o exercício constante de falar em línguas. E você que ainda não é batizado, continue orando, buscando, jejuando por isso, que o Senhor vai te batizar, porque é promessa dele. Deus não promete nada que ele não queira nos dar. Eu vou orar pela sua vida agora, mas antes de orar, eu quero lembrar uma vez mais, pedir aqui, por gentileza, deixa o seu like, se esse vídeo te ajudou, te esclareceu, deixa o seu joinha, não te custa nada. E isso vai fazer com que o YouTube venha sugerir meu vídeo para outras pessoas que precisam também ouvir este esclarecimento. Então você está fazendo um favor para mim e para outra pessoa também. Deixe aqui seu comentário, você já é batizado com o Espírito Santo? Você está buscando o batismo? Ou outros dons espirituais? A palavra aqui diz, Paulo nos orienta, busquem de Deus os dons espirituais. Busquem, principalmente o de profetizar, que vem em sequência. Você pode receber junto com o batismo, com as línguas, o dom de profecia. Eu já vi pessoas serem batizadas e no mesmo instante profetizarem, como acontecia nos dias bíblicos, que eles eram batizados e profetizavam. Falavam cheio do Espírito Santo. Então continue buscando a Deus. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E se você sentir no seu coração, querido, de abençoar o meu ministério, a minha vida com uma oferta voluntária, abrindo a descrição deste vídeo, tem ali a minha chave Pix. Através dessa chave você pode mandar uma oferta. Eu agradeço muito e a minha oração todos os dias é que Deus abençoe, recompense e te dê muitas vezes mais, além disso que você tem ofertado. Oremos a Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Muito obrigado pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais que tu concedeu à igreja. Senhor, eu oro para que desperte uma fome e um interesse muito grande na igreja para buscar o batismo, os dons espirituais e o exercício verdadeiro destes dons. Que a igreja seja uma apoteose de poder, de cura, libertação e grandes manifestações do Espírito Santo. Oro por essa pessoa que ficou comigo até o final, abençoe a vida dela, abençoe a sua família, abençoe seu emprego, seu comércio, a sua empresa, a sua vida espiritual, seu ministério, daquele que exerce. Pai, abençoe o dia de hoje. Fica conosco, Senhor. É a minha oração e a minha gratidão a Ti, em nome do Senhor Jesus. E desde já agradeço, Senhor. Muito obrigado. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.